estar pertinhos aí, mas considere que o Espírito Santo é que nos une. Aleluia. Pai do Senhor, dos irmãos que estarão aí na sua casa assistindo. O Senhor nos abençoe poderosamente. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. A palavra nos diz, vamos ficar de pé então, em reverência à palavra do Bautista. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e como inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, amém e amém. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Toda glória seja dada a Ele. Todo louvor seja dado a Ele. Toda majestade seja dada a Ele. Com profunda riqueza, Senhor, no conhecimento e na sabedoria do Senhor, naquilo que veio do Teu trono, do Teu reino. Nós te rendemos, Senhor, o louvor devido, a glória devida, a adoração devida, porque só Tu és, só Tu és, só Tu és, e não há nenhum outro, só Tu és digno de receber todo louvor, toda glória e toda majestade, Senhor. Nós entregamos tudo que nós fizemos aqui para a adoração do Teu nome. Que não haja, Senhor, nenhum desejo do nosso coração. Que não haja, Senhor, nenhum intento da nossa alma, mas apenas uma comunhão entre o Teu Espírito Santo e o nosso Espírito. Senhor, nós Te glorificamos, porque em meio a tudo que nós vivemos, nós sabemos que o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Deus, por esta noite. Abençoa cada vida que está aqui neste lugar. Abençoa cada vida que está, Senhor, nos ouvindo. Que em nome de Jesus esta palavra, este culto possa abençoar todas as pessoas. Não, ó Deus, porque nós merecemos. Não, ó Deus, porque nós somos alguma coisa. Mas porque importa que o Teu reino cresça. Porque importa que o Teu nome seja glorificado. Porque importa seja levantado acima de todas as coisas. Obrigada, Deus, por mais um dia na Tua presença. Obrigada, Deus, por mais um dia na Tua casa. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua fidelidade. Nós Te agradecemos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. porque dele
Glória.
toda glória, toda majestade seja dadas ao teu nome, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Eu não posso abraçar, né? Eu queria ter mais. Pode não, hein? Pega sua mãe para trocar um pouco mais rápido também. Paizinho, esse aqui é teu filho, ó Deus, com todo temor no coração, porque sabe da responsabilidade, Senhor, sabe do compromisso, sabe quão importante é, ó Deus, ser submisso à tua vontade, ao teu querer. E antes de qualquer coisa, eu sei que o teu Espírito Santo já ministrou o coração dele, Senhor. Por isso eu quero clamar a Ti que ele seja envolvido com a tua glória, Senhor. Que ele seja envolvido com a tua presença. E que o Senhor possa ministrar de maneira poderosa e abundante, Senhor, na vida de todos aqueles que serão alcançados por esta palavra, Senhor. A começar pela vida dele, nós que estamos presentes aqui, cada um que vai nos ouvir, Senhor, que estará nos ouvindo, que o Senhor possa ministrar de maneira profunda e abundante. Esconda o teu filho, ó Deus, detrás da tua cruz. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Graças e paz, queridos. Amém? E assim está escrito. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Vamos adiantar agora, vamos lá para o versículo 17. 17, assim, nós temos o momento de retorno desse ímpio. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitaram. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitaram os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Quem pode dar glória a Deus? Antes dos irmãos se sentarem no 23, e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Até aí, pode se sentar, queridos. Amém. Nós vamos meditar nessa palavra, não só do IT, mas nós vamos meditar na palavra do que diz respeito à vida do cristão, à vida do discípulo, à vida daquele que crê em Jesus Cristo e que quer espalhar o seu evangelho, quer cumprir o IT, a vida daquele cristão que tem o seu nome escrito nos céus, aleluia, e que deve cumprir esse ministério de levar aos quatro cantos
a palavra de Deus, o Evangelho. Então, não à toa, nós passearemos aí pelos 4 Evangelhos e vamos fazer leituras que, numa cronologia de fatos, elas se sucederiam. Então, nós vamos ler os 4 Evangelhos, fatos sequentes a esses. Então, vamos abrir aí, queridos, lá em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Marcos 6, a partir do 7º versículo. E chamou assim os 12, e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Agora o versículo 12. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Então, dessa vez, quem estava cumprindo o ID eram os 12, os próprios discípulos. Então, daquela multidão que seguia Jesus, que ouvia os ensinamentos de Jesus, que havia se convertido, daquelas pessoas que criam no Cristo como Filho de Deus, como o cumprimento da promessa dos profetas, amém? Como aquele que viria para nos livrar da escravidão e da servidão do pecado, aquele que seria o nosso Salvador. Então, as pessoas contemporâneas ali a Cristo, que tinham acreditado na palavra dele, que tinham visto sinais e milagres, que seguiam a Cristo e se converteram, já estavam pregando o Evangelho. Ele enviou então essas pessoas que o seguiram por sua vez, já estavam devidamente preparadas, porque elas viram os prodígios de Jesus, elas creram em Jesus, e elas levavam o Evangelho de Jesus por aquelas cidades que ele ainda ia de percorrer, certo? Depois ele enviou os próprios 12, aqueles a quem escolheu para que caminhassem com ele durante todo o seu ministério. Então, durante os 3 anos do ministério de Cristo, os 12 discípulos o acompanharam, e agora os próprios 12 estavam sendo enviados para cumprir o ID. Mas vamos perceber que no retorno daqueles que ele havia enviado primeiro, dos 70, havia ali uma grande alegria pelas conversões, pelas curas, pelos demônios que estavam sujeitos ao nome do Senhor. E agora ele envia os próprios 12 discípulos para fazer o mesmo, e ali eles também expulsavam demônios, também pregavam a palavra, também tinham pessoas que se convertiam, que creram naquela palavra, e eles também oravam e as pessoas eram curadas, tal qual Jesus, mas sem necessariamente a presença dele, só pelo poder que há no nome dele. Quem pode dar glória a Deus? Então não há diferença do momento e da situação em que nós estamos. Nós cremos em Jesus, nós vemos os seus prodígios, os seus milagres, nós temos o seu Evangelho, nós nos convertemos, nós fomos batizados, e nós temos essa missão de cumprir o ID, nós temos essa missão de orar pelas pessoas, nós temos essa missão de pisar serpentes e escorpiões pelo poder que há no nome dele. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Amém. E agora, queridos, não sei se os irmãos estão percebendo, nós estamos fazendo aí um funil, não é? Agora nós vamos para um pouco mais à frente, vamos para João capítulo 6. João 6.
João, capítulo 6, a partir do versículo 51. Então nós vimos que, dentre aqueles que seguiram Jesus, alguns foram enviados já a pregar o Evangelho, 70 deles, e depois os próprios discípulos, antes mesmo da morte e ressurreição de Cristo, antes mesmo de todo o ministério aí deles, não é? Narrado lá em Atos Apóstolos e demais livros. Agora nós temos um momento em que os próprios discípulos foram enviados e já estavam cumprindo o ID, aquilo que eles estavam sendo treinados, capacitados a fazer. E agora nós vamos perceber que dentre esses discípulos, alguns eram ainda mais aplicados. Então, dentre os 70, os 12 haviam sido escolhidos, e dentre os 12, alguns eram mais aplicados. Haviam até os que não criam, como Tomé, tinha dificuldade de crer. Havia aquele que trairia Jesus, o próprio Judas, que Jesus diz: um dentre vós é o diabo. E havia aqueles que se destacavam pela fé em tudo o que fazia Jesus. Nós vamos lembrar que, num dado momento, Pedro, ao ver Jesus caminhar nas águas, ele, cheio de ousadia e fé, quis andar sobre as águas também. Chegou a dar ali alguns passos até que veio o medo. Nós temos alguns apóstolos, como João, que mais tarde foi aquele comissionado a ter toda a visão dos céus, não é? Descrita lá no livro de Apocalipse. Então, nós temos alguns discípulos que estavam mais achegados, aqueles que estavam no Monte da Transfiguração. Então a gente percebia que, dentre os 12, alguns estavam em alguns momentos, em determinados momentos, mostravam crer mais, mostravam estar mais dispostos a ir, não é? Então nós temos episódios que conhecemos, como o momento em que eles conversavam entre si, qual deles seria o maior. Então nós temos algumas situações em que alguns deles ou estavam num momento de desconfiança, ou estavam num momento de crer, de confiança, de muita fé. Então nós vamos perceber agora, aqui em João 6, um momento em que Jesus fala que Ele é o pão vivo. E o que acontece nessa sequência de fatos, e vamos fazer uma leitura paralela, aí sim, com o livro de Mateus. Então, João 6, a partir do versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? E Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebido. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem vive de mim se alimenta também viverá. Este é o pão que desceu do céu. Jesus falando dele próprio. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá mais. Então Jesus estava falando aqui de eternidade, estava falando que Ele é o pão vivo que desceu do céu. É claro que há relação com o maná, né? O maná já nos trazia essa profecia do pão vivo que desceria do céu, o próprio Cristo. Mas quem ouvia isso não entendia que ele estava falando de algo que nós já conhecemos, que é a Santa Ceia,
não entendia que ele estava falando de algo que, ao comermos e bebermos na Santa Ceia, o pão e o suco de uva, o vinho, ao comermos e bebermos em memória de Cristo, estamos comendo o corpo e bebendo o sangue de Cristo, simbolicamente. Para aqueles que ouviram naquele momento, parecia que ele estava falando literalmente. Imagino que alguns poderiam pensar: nós teríamos que ser canibais para comer aquele que se diz o Filho de Deus. E aí outros também, óbvio, se perguntavam: mas como que ele pode ter vindo do céu se nós o vimos crescer, né? Não é ele o filho de Maria? Então se conheciam Maria, se conheciam José, se conheciam os irmãos, se sabiam de onde Jesus havia nascido, havia crescido, como que ele poderia ter vindo do céu? E agora Jesus se compara a algo tão caro para eles, tão precioso para eles como o maná. E ainda diz que aqueles descendentes que haviam comido o maná haviam morrido. E o que há de mentira nisso? Fato. Eles comeram o maná, se alimentaram lá no deserto e por lá mesmo ficaram, foram sepultados. Era muito difícil para eles ter que ouvir isso. Era muito difícil ter que entender isso. E aí ele continua dizendo, falando já da eternidade, com quem comer desse pão viverá para sempre. Então, como que poderia, se os antepassados haviam morrido, como que eles poderiam experimentar desse pão e como que eles poderiam viver para sempre? A ideia de eternidade ainda era algo muito difícil de se entender. E a grande questão é que, por tudo que ele já tinha feito, por tudo que ele já tinha visto, que nós não vimos. Amém? Nós não vimos Jesus perto de nós. Nós não ouvimos a pregação do próprio Cristo. Nós não ouvimos. Nós não vimos os milagres feitos pelo próprio Cristo. Nós não tivemos a experiência que muitos que estavam ali tiveram, de naquele tempo falar o nome de Cristo e ver as pessoas sendo curadas em multidões. Nós não tivemos essa experiência, mas eles estavam ali e estiveram. Por que o Cristo poderia falar algo de tudo que ele já tinha feito, que poderia ser algo impossível, ou que poderia ser algo que não se pudesse entender ou simplesmente crer? Gente, ele já tinha feito tudo o que eles já tinham visto, e eles já tinham feito, muitos deles, é verdade, muitos deles já tinham feito proezas em nome do Cristo. E como o Cristo poderia estar falando algo, por mais que eu não entendesse naquele tempo? Hoje nós conseguimos ter entendimento disso, porque nós temos a obra acabada. Por mais que a obra não estivesse acabada, e de tudo que eu já tinha visto, pudera eu não crer? Se tudo o que ele havia falado e feito já estava claro o que acontecia. Mas aqueles homens, eles acharam essa palavra pesada. Vamos continuar. E no 59, ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, presta atenção, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então nós estamos falando que os que estavam aqui era quem já caminhava com Cristo, não eram os judeus que estavam ouvindo na sinagoga uma pregação de Cristo pela primeira vez. Discípulos, eles já vinham sendo discipulados por Cristo. Certamente muitos dos 70 estavam aqui nesse momento, além dos 12. E o 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro
Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são do Espírito e da vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Então ele sabia que, mesmo no grupo dos 12, alguns ainda não criam, mesmo no grupo dos 12, um o haveria de entregar, e naqueles grupos maiores, neste grupo que já havia feito proezas em nome de Jesus, dos 70 enviados por ele, que dentre eles muitos não criam. E ele falou essa palavra pesada mesmo, porque era a hora de tomar uma decisão. Porque uma coisa é caminhar com Jesus, andar ao lado dele, e outra coisa é caminhar com Jesus, buscando os seus ensinamentos, buscando fazer na prática aquilo que ele ensinava. Não apenas ouvir e concordar, mas ouvir, concordar e praticar. Por isso nós dizemos amém quando nós estamos concordando. Quem pode dizer amém? E aí, meus queridos, o que acontece na sequência? No 65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não mais andavam com ele. Percebe? Andavam com ele. Eles já não andavam com ele, mas até então eles andavam com ele. E eles, mesmo vendo tudo isso, mesmo vendo os prodígios acontecerem a partir das suas próprias orações, apenas em citar o poderoso nome de Cristo, apenas em pedir, em clamar pelo poderoso nome de Cristo, percebendo que não só o que ele fazia com as próprias mãos, mas aquilo que se fazia em seu nome, mesmo assim, eles decidiram abandonar. Então, se a palavra diz que nos últimos dias a fé de muitos se esfriaria, se nós sabemos que nessa nossa caminhada cristã, quantos nós já vimos que ficaram pelo caminho, se nós sabemos que o caminho é estreito para a salvação e a porta é igualmente estreita, e que nesse caminho que nós poderemos seguir, deveremos seguir em linha reta, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé, muitos desviam o seu olhar, muitos se dispersam pelo caminho, muitos que outrora creram, num dado momento, a primeira dificuldade, a primeira prova, ao primeiro confronto, resolvem abandonar a Cristo, porque estavam ali por um tempo andando com Ele. E aqueles que verdadeiramente continuam no ministério, aqueles que verdadeiramente herdam o ministério de Cristo, aqueles que verdadeiramente cumprem o ID e que seguem cumprindo, esses devem e precisam andar com Cristo. Amém, queridos? E o que acontece na sequência? Ele faz uma pergunta aos seus 12. Então, disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar? Então, daqueles que já tinham acompanhado a Cristo e já cumprido até missões, estavam desertando, estavam dispersando, ficando pelo caminho. E ele que tinha confrontado a todos, inclusive aos 12, agora os inquiriu diretamente: e vocês? Também vão ficar pelo caminho? E aí nós temos a resposta. Olha de quem veio a resposta. A resposta veio de Simão Pedro. E disse Simão:
Respondeu depois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós teremos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluias! Quem pode dar glória a Deus? Amados, pensem no coração de Pedro. Havia aqueles que faziam parte de um grande grupo, haviam aqueles que faziam parte de um grupo restrito, e até dentro desse grupo restrito havia quem se posicionava, quem levantava a sua voz. A pergunta foi feita aos 12, mas quem respondeu foi Pedro. Deu essa resposta, e se nós formos nos aprofundar nesse momento, e nós podemos entender claramente, os estudiosos consideram na cronologia que esses fatos aconteceram em sequência, por certo, possivelmente, no mesmo dia. Então vamos abrir agora, já passamos por Lucas, por Marcos, por João, agora vamos sim abrir o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 16. Vamos ler a partir do 11. A sequência do fato, a resposta de Pedro, que nos convém fazer o recorte do que acontece depois. Então, no 11: Como não compreendestes que vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não disseram se não guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Jesus, nesse momento aqui, ele estava falando do fermento dos fariseus, e também os discípulos, nesse instante, acharam que ele estava falando literalmente, tal qual na sinagoga achavam que ele estava falando literalmente que quando ele era o pão, deveriam comer da carne dele, nós poderíamos comer. Não entendiam, porque estranho seria se fosse literal. Ele agora estava falando algo que por acaso os discípulos não tinham levado pães, e eles achavam que ele estava falando justamente de fermento, e do pão, novamente do físico. Mas o que acontece na sequência? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: O que dizem os homens, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Voltamos ao mesmo ponto, também é a mesma pergunta. E ele pergunta aos 12, e quem responde? Primeiro, geral, eles disseram, assim, várias respostas. Uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E agora vem a resposta de um deles, Simão Pedro. Simão era o nome dele, Pedro, a forma como Jesus passou a chamá-lo depois que o convidou a ser discípulo. Então, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Percebam, a mesma resposta, a pergunta para os 12, e quem responde, Simão Pedro, que nos leva a crer que o que acontece na sequência, ambos evangelistas narram o episódio em que, ao fazer essa pergunta, quem a responde é Pedro. E o que acontece na sequência? E Jesus respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas
meu Pai que está nos céus. Então, ele pergunta para os 12, Pedro responde, e Jesus o chama de bem-aventurado. E Jesus completa: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele obviamente não passou a chamar Pedro, não deu esse nome a Pedro à toa, pela sua onisciência. Quando ele chamou Simão Barjonas e passou a lhe chamar por Pedro, ele obviamente não chamou por Pedro à toa, que significa pedra. E agora ele diz sobre esta pedra, que muitos entendem o próprio Pedro, mas muitos entendem sobre esta palavra, por quê? Sobre a resposta de Pedro, certo? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a resposta dele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na ponta da língua, irmãos. Então, dos 12, quem estava ali muito certo, muito convicto de quem era o Cristo, era Pedro. Tanto é que quando ele pergunta para os 12, quem dizem que eu sou? Vieram várias respostas. E quando ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É Pedro que chega e responde. Por que Pedro responde primeiro? Porque alguns, por certo, titubeavam. Porque se não titubeassem, com certeza quando o Cristo veio andando sobre as águas, não seria só Pedro a tentar andar também. Quando Pedro começou a sair, os demais vamos nessa, né? Se todos estivessem crendo de igual forma, se todos estivessem entendendo o ministério de Cristo de igual forma, se eu posso tudo em nome de Cristo, eu também posso andar sobre as águas. Eles teriam tido a mesma atitude. Então a gente percebe que nós vamos fazer um recorte das multidões que andavam com Cristo e daqueles 70 que ele percebeu preparados para cumprir o índice. Nós vamos fazer um recorte dos 12 que ele escolheu, e desses 12 nós vamos fazer um recorte daquele que de fato se destacava, daquele que de fato era ousado, daquele que de fato cria, daquele que de fato botava a cara. Nós sabemos, no episódio em que Jesus ia ser entregue, a gente vê o quanto ele amava a Cristo, que ele pega a espada para defender a Cristo. Corta a orelha do Malcos, a gente percebe o quanto amor ele tinha por Cristo. Agora, queridos, vamos pensar na humanidade, não só do Pedro, de qualquer um de nós. Sabe o que acontece quando nós nos destacamos? Nós nos enchemos de vaidade. Essa é a natureza do homem. Imagina que depois que os 70 vieram, Cristo disse assim para os seus 12. Imagine quantos queriam ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão vendo. Imagine nas orações de Davi. Imagina, ele disse, reis queriam ver, não ver. Imagina o próprio pai na fé de toda a geração dos judeus, Abraão. Abraão que plantou a primeira semente com Isaac. A palavra diz que quando ele ia imolar Isaac, o próprio Jesus disse, ele viu o meu dia. Quando ele ia imolar Isaac, remetendo ao próprio Cristo, o Filho de Deus. Então, Deus pediu essa prova de Abraão, mas Abraão não precisou fazer. Mas Deus, quando Jesus estava lá, Deus não estendeu a mão e mandou para. Ele deixou que o filho fosse morrer. Quando Abraão estava com Isaac no monte, e Isaac pergunta, pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E ele responde, Deus proverá. Naquele momento,
ele viu quem era o verdadeiro Cordeiro, aleluia. Ele viu que era Cristo. E nós estamos falando que Elias, Eliseu, nós estamos falando que os grandes profetas, nenhum deles teve a oportunidade de estar na terra no momento em que Jesus esteve na terra. Eles precederam a Cristo. Esses momentos e muitos dos milagres, aquele que era o novo Elias, né? O seu primo João Batista, aquele que era a voz que clamava no deserto, aquele que anunciava a vinda do rei, aleluias, ele também não teve a oportunidade de ver muitos desses milagres. Ele já estava decapitado. Aquele que batizava, que pregava, que muitos se convertiam e que também viu proezas, não viu tudo o que os discípulos viram. Então eles eram privilegiados. E dentre esses privilegiados havia um mais chegado, que era Pedro. Então o grande problema, amados, o grande problema das conquistas é que as conquistas vão nos trazendo um demasiado orgulho, e esse orgulho vai nos trazendo vaidades. Como dizia Salomão, vaidades e vaidades é como correr atrás do vento. Quem pode pegar? E Salomão, em toda a sua glória, ele foi traído pela vaidade. E ele refletiu e reconheceu isso. Ele foi se envaidecendo com tamanha sabedoria. Um reinado, 40 anos de paz, e todos os reis reconheciam o quanto ele era sábio, inteligente, próspero, que teve todas as riquezas, talvez, melhor, por certo, ninguém que andou por essa terra experimentou tamanhas riquezas quanto Salomão. Ele se envaidecia, e a sua vaidade foi a sua queda. Não foi diferente com Simão Barjonas. Depois de ouvir isso de Cristo, imagina o coração dele. Se num dado momento eles discutiam e Jesus os exortou sobre quem seria maior entre eles, ou quem seria maior no reino dos céus, eles já tinham sido exortados sobre isso, mas por certo havia um sentimento nele de que ele de fato era ali o mais chegado, de que ele de fato era quem dava as respostas, porque ele estava sendo reconhecido pelo próprio Cristo. E o que nós lemos na sequência? Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha de ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Cristo estava falando do plano do Pai para ele. Cristo estava falando do plano do Pai para ele. E ele se achou tão cheio de si que ele achou que ele poderia convencer Cristo que não. Então, pare para pensar, queridos. Do tipo, né? Eu amo, não quero ver passar por isso. Tudo bem, a gente tem. Eu amo, não quero ver sofrer. Mas Cristo está explicando para eles que isso era necessário para que se cumprissem as escrituras. Afinal, ele seria um cordeiro. Como ele poderia ser um cordeiro se ele não fosse imolado? Como ele poderia ser um cordeiro se ele não se tornasse o holocausto por todos? Ele estava dizendo que isso era necessário. E aí
aí Pedro se acha no direito de repreender Jesus. Não! Tenha pena de si próprio, como se dissesse: Jesus, tem amor próprio. Como pode você aceitar isso? Como pode você, você não se ama? Como pode você aceitar que você vai para lá para ser açoitado, para ser morto? Faltava dizer: para quê? Só para ressuscitar o terceiro dia? Para quê? E olha a resposta de Jesus. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Meus irmãos, num dado momento, ele estava quase pisando em nuvens. O próprio Cristo o elogiou sobre essa pedra que ficaria na igreja, sobre essa palavra que ficaria na igreja. A palavra, a resposta dele: bem-aventurado és tu. O cara estava cheio de si, ele estava tão cheio de si que ele repreendeu o próprio mestre. E aí o que Jesus não quis deixar que acontecesse era que Pedro, por mais que não tivesse essa intenção, levasse a Jesus essa vaidade, convencesse a Jesus que ele deveria ter essa vaidade. Não, eu primeiro. Como pode ser? E ele repreende a Pedro nesse instante. Agora, amados, nós podemos imaginar tudo que Jesus afirmava, que ele era enviado pelo Pai, que Jesus de repente poderia estar no momento de se autoafirmar. Para a gente fechar, vamos abrir aí em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. Jesus não era um mestre que poderia dizer: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não. Ele pregava pelo exemplo. Ele era o exemplo. Ele era o exemplo daquilo que ele pregava. A palavra diz que ele foi o único que guardou toda a lei. A palavra diz que ele era sem pecado. Agora pense, justamente para que ele fosse sem pecado, ele não poderia dar vazão à vaidade. Natural Pedro ficar todo cheio de si na sua humanidade. Cristo era 100% homem e 100% Deus, mas ele era um cordeiro sem mácula, sem mancha. Ele era um cordeiro pascal perfeito, e na sua perfeição ele não se deixou dominar pela vaidade. Então, se o homem, de modo geral, ele acerta alguma coisa, ele logra algum êxito, ele já fica cheio de si. Tudo que Cristo tinha feito, tudo que Cristo tinha feito, imagine quem ele sabia que ele era, imagine. E aí vamos pegar essa situação aqui, para ver se ela não poderia ser exemplo, não só para os seus discípulos, não só para Pedro, mas para todos nós, e ela de fato é. Então, Marcos 9,14, assim está escrito: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Então, os escribas estavam discutindo com os discípulos, e ele perguntou aos escribas: o que vocês estão discutindo? Qual é o assunto da discussão? E a resposta foi: e um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E
eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos farei ainda trazer? Então, a situação do momento é que, nesse caso, mesmo em nome de Jesus Cristo, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que assolava aquele jovem. Natural que alguém levasse os discípulos, porque eles já faziam isso. Nós vimos, Jesus já tinha dado autoridade a eles para isso. Então Jesus, o início do ministério de Jesus, muito do que ele fez foi expulsar espíritos imundos. Agora ele já tinha comissionado aos seus discípulos para que em nome dele assim o fizesse. Os discípulos tentaram e não conseguiram. Isso gerou um certo burburinho. Eles chegam. E eles então já chegaram dizendo para Jesus: olha, eles não conseguiram expulsar. E Jesus está diante da multidão com essa situação. O pai do menino, que foi esse que falou para Jesus, coloca Jesus na seguinte situação. Vamos observar. E aí eles vão trazer o menino a Jesus. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Claro, meus amados, o menino possesso se aproxima de Cristo. O espírito o agitou com violência. E caindo, endemoniado por terra, revolvia-se, espumando, como quem tem um ataque epilético. A cena é parecida, possamos imaginar. Ele ali caído no chão, se debatendo, espumando. Alguns fazem menção a esse jovem endemoniado como um endemoniado epilético, mas pela característica, mas que a Bíblia fala que é um demônio mudo e surdo. Vamos continuar. Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Então um menino vivia com possessão demoníaca desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Agora, queridos, ele usa um mas. Ele contou e aconteceu que usa um mas. É um coletivo de oposição. Percebem o que ele vai perguntar para Jesus: mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Meus amados, ele está diante do Cristo e ele diz assim: se, mas, ou seja, ele passa por isso, por essa possessão demoníaca desde a infância. Mas, se tu podes, para o próprio Jesus, ele foi procurar os discípulos porque eles sabiam, tinham ouvido falar que os discípulos expulsavam os demônios em nome de Jesus, só com o nome, só com o poder do nome de Jesus. E agora ele chega diante do próprio Cristo e diz: é um condicional, se tu podes. Agora imagine, amados, se Cristo tivesse um mínimo de vaidade, ele ia dizer o quê? Se eu posso. Ele ia dizer assim: se eu posso. Mas só que ele, nos dá o seguinte exemplo: e também faz uma resposta condicional. Ele também usa isso, mas ele devolve para aquele que o confronta, dizendo assim: se tu podes ter, tudo é possível. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Se tu podes ter, a questão não é, ele poderia exigir, a questão não é se eu posso. A condição para esse milagre não está se eu posso. A condição para esse milagre está se você é capaz de crer que eu posso fazer isso. É claro que ele poderia dizer: eu posso tudo. No momento de incredulidade do povo judeu, Deus fez essa pergunta para eles: existe algo impossível para mim? Deus fez essa pergunta para eles.
Agora, nesse exato momento, ele está diante de alguém que, de frente do próprio Cristo, o coloca numa condição de poder dar uma resposta cheia de vaidade. Eu sou um filho de Deus. Ou então ele poderia fazer como aquele desembargador. Você sabe com quem você está falando? Você tem noção com quem você está falando? Mas não. Ele devolveu, dizendo: se tu, porque tudo é possível. Aleluia. E nesse momento, esse homem, ele dá a seguinte resposta. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Então agora é uma súplica. Ajuda a minha incredulidade. Aleluia. Então ele reconheceu que ele estava diante do próprio Cristo. Ele cria que Cristo era capaz de fazer aquilo. E ele entendeu que só o bastava crer. Ele entendeu que não precisava que Cristo tocasse nele. Porque o centurião, sem trazer o seu servo, disse para Cristo: Senhor, basta uma palavra sua. Aleluia. E Cristo disse: jamais vi uma fé como deste homem. E aqui ele estava diante do próprio Cristo, vendo que o diabo só se manifestou pela presença e o poder da glória que estava sobre ele. E ele vai dizer: se tu podes. E Cristo nos dá um exemplo, mais um exemplo de humildade. E ele devolve a condição. E assim, meus amados, precisa ser no nosso dia a dia. Nós não podemos nos deixar abater pelas derrotas e fazer com que o não atingimento daquilo que nós gostaríamos nos faça perder a fé. Nem achar que o atingimento daquilo que nós vínhamos orando, que nós vínhamos falando, nos faz melhores, nos faz maiores. Porque o que importa é que Cristo cresça. Amém? E se nós tivermos essa postura, com certeza nós vamos estar refletindo o ensinamento do Mestre, andando como Jesus. Fácil é? Não é fácil. Mas se nós não nos colocarmos, não nos observarmos, não percebermos as nossas posturas, nós vamos facilmente nos deixar levar pela vaidade. Porque esse é o mundo do elogio, esse é o mundo do afago. Mesmo que agora não possamos fazê-lo pessoalmente, mas as pessoas estão por aí se estapeando pelas curtidas, não é isso? Competindo pelas curtidas, se envaidecendo com o retorno, com o feedback das pessoas. Mas não é isso que vai fazer a diferença para nós. O que vai fazer a diferença para nós é o que de fato nosso Pai está no céu. Vê das nossas obras. Esse feedback que nos importa, é essa curtida que nos interessa. Amém? Vamos inclinar as nossas cabeças e orar. Senhor Pai amado, glórias nós te damos. Deus dos céus Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória somente a ti pertence, ó Pai. Aleluia. Pai, nós queremos proclamar diante dos homens que nós temos, que tu podes, aleluia. Mais do que isso, nós temos que só tu podes. Assim como muito bem disse Pedro, só tu tens as palavras de vida eterna, aleluia. Aleluia, as verdadeiras palavras. Ó Deus, usa-nos. E se ao nos usar, Pai, que nós venhamos apenas glorificar o teu santo nome, que nós venhamos tão somente, ó Deus, render a Deus
ó Pai, porque só o Senhor é digno dela. Que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, não nos deixar, Pai, envaidecer, ó Deus, por aquilo, ó Pai, que estamos conquistando, fazendo. Assim como, Senhor, não vamos nos deixar desanimar, ó Deus, se temos estado distante das realizações, sejam para com o Teu reino, Pai, ou com aquelas, Pai, que nos são muito caras pessoalmente. Que em nome de Jesus, Deus, possamos, pelo poder criar o Seu nome, verdadeiramente pisar serpentes e escorpiões, orar e ver a cura, aleluias. Ó Senhor, que possamos, Pai, com os nossos olhos, ver poder, ó Deus, prodígios e milagres. Crendo, Senhor, tão somente que tudo só acontece pelo Teu favor, pelo Teu querer. Ó Pai, não nos deixando, ó Pai, nos tomar de vaidades, ó Deus, não nos deixando, ó Deus, enchermos de soberba. Em nome de Jesus, que ela seja repreendida agora, Pai. Que todo vaso, Pai, que agora, ó Deus, se acha maior do que aquele que o fez, ó Deus, não é o vaso maior do que o oleiro, Senhor. Então, Pai, nós cremos, Deus, que somos vasos, Pai, que o Senhor está constantemente nos moldando, Senhor, aleluia. Nós cremos que somos uma obra em construção. Então, em nome de Jesus, retira toda a vaidade do nosso coração, Deus, e coloque a sua humildade, Senhor, em nome de Jesus. E que possamos, Pai, aprender com os Teus exemplos, com a Tua palavra, entendendo, Senhor, aleluia, que Cristo é o autor e consumador da fé. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. E assim, Deus, nós agradecemos por tudo que foi realizado aqui nesta noite. Sabe, Pai, faça de nós verdadeiros cristãos, Senhor. Que não sejamos cristãos pela metade, não, Senhor. Que nós sejamos, a nossa vida seja totalmente cristã, em tudo, Pai. Em nosso olhar, no nosso comer, no nosso falar, no nosso ajudar. Meu Deus, com misericórdia, faça com que Teus filhos assim entendam, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, que o amor do Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a amada igreja até a volta de Jesus e todo dia. Amém. Amém. Dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, restaura-me, ó Deus. Dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, leva-me aos lugares da sua comunhão, restaura o seu